Ok, vamos mergulhar nesse material aqui que eu achei bem interessante, sobre como fortalecer os laços familiares, né, através do lazer. A gente tem aqui uma compilação de conselhos práticos, o foco é na obra Lazer em Família, que é atribuído ao pastor Samuel Cândido. Então a nossa exploração hoje é para tirar daqui as ideias mais, assim, valiosas para criar aqueles momentos que ficam, sabe? Que reforçam as conexões na família. Vamos dar uma olhada em sugestões que vão, tipo, desde viagens até brincadeiras mais simples em casa, acampamentos, retiros de igreja. Olha, o que chama atenção logo de cara para mim é a ênfase na intencionalidade. É bem forte isso. A ideia central que a gente vê em tudo não é só passar o tempo junto, é como esse tempo é investido, sabe? De forma consciente mesmo, para construir relacionamentos mais profundos e, em alguns casos, como o material mostra, para fortalecer também a fé, a dimensão espiritual da família. Faz todo sentido. Então, vamos começar pelas viagens. Uma sugestão que aparece bastante é envolver a família toda no planejamento, desde escolher o destino até pensar nas atividades. Isso parece bem importante para todo mundo se sentir parte da aventura desde o começo, né? Exatamente. E um ponto legal nesse planejamento junto é a recomendação de equilibrar os interesses. O material sugere pensar em coisas que agradem assim diferentes idades. Talvez um museu interativo para as crianças, né? Uma trilha para os mais velhos, sei lá, dão exemplos como zoológicos, parques nacionais. Mostra essa busca por atender a galera toda no mesmo passeio. Mas essa ideia de envolver todo mundo no planejamento, com idades e interesses tão diferentes, será que isso não pode gerar mais atrito do que colaboração? O material dá alguma dica de como lidar com isso? Olha, ele não entra em detalhes de como resolver conflito no planejamento, não. Mas a ênfase está sempre na comunicação, né? E no objetivo comum, que é criar uma experiência boa para o grupo. A própria sugestão de equilibrar as atividades já meio que aponta para uma negociação, tá? O espírito é mais de achar um caminho do meio que funcione para aquela família, valorizando o que cada um traz. Entendi. E o bacana é que não precisa ser nada assim super grandioso ou caro, né? O texto também valoriza muitas atividades em casa. Tipo, noites de jogos de tabuleiro ou até montar uma peça de teatro improvisado em família. Eu adorei a dica de focar na diversão, na interação e não que se a peça ficou perfeita. Coisas simples mesmo, tipo pique-esconde, caça ao tesouro, também são lembradas. Perfeito. Isso tira aquela pressão da perfeição, né? E coloca o foco onde importa, no processo criativo, na colaboração, na alegria do momento junto. É uma demonstração bem clara de como a conexão pode ser nutrida no dia a dia com coisas simples. Só precisa ter a disposição de interagir, de se divertir junto, como o texto fala. A simplicidade aqui é tudo. Mudando um pouco o cenário, mas ainda nessa linha da intencionalidade da conexão, o material fala de acampamento de um jeito bem completo. Não é só aventura na natureza, né? Mas também como uma oportunidade, assim, potente para reflexão espiritual em família. Tem sugestões de estudo bíblico, oração ao ar livre. O material sugere que sair da rotina, sabe, estar em contato com a natureza, pode facilitar conversas mais profundas e uma conexão diferente, tanto entre os familiares quanto com a fé deles. Atividades como contar histórias na fogueira, por exemplo, entram nesse contexto de criar um clima legal para isso. E essa lógica parece que se estende também para os retiros de igreja que são mencionados, né? Exatamente, a gente vê um padrão claro aí. Usar ambientes diferentes, seja a natureza de um acampamento ou a estrutura de um retiro, como catalisadores para aprofundar tanto os laços da família quanto o crescimento espiritual. Um ponto-chave que eles destacam sobre os retiros é a importância de equilibrar as atividades em grupo, que promovem a união de todos, com momentos para conversas mais íntimas, mais individuais entre os membros da família. E além dessas atividades mais específicas, tem umas dicas práticas que parecem valer para tudo, certo? Como a ideia de documentar as aventuras, fotos, vídeos, quem sabe um diário. E a importância de dividir tarefas, para todo mundo participar mesmo. Sim, são conselhos que servem para tudo. E um que merece um destaque especial é a flexibilidade. A orientação é bem clara. Tem que estar preparado para imprevistos, saber adaptar os planos sem estresse. Isso é um ponto que vai além da logística, né? Ser flexível quando as coisas não saem como a gente planejou.
Com certeza. Essa flexibilidade não é só para salvar um passeio, uma atividade. É, na verdade, ensinar e praticar resiliência em família. O material sugere que o jeito como a família lida com o inesperado junto, mantendo uma atitude positiva, se adaptando, pode fortalecer os laços de um jeito muito mais forte do que seguir um plano perfeito à risca. Transforma o imprevisto numa chance de aprender e se unir mais. Então tá. Resumindo a essência disso tudo, o grande recado do material parece ser que para cultivar a união familiar precisa de um esforço consciente, sabe? Uma intencionalidade. Seja planejando uma viagem grande ou acampamento, participando de um retiro ou simplesmente organizando uma noite de jogos em casa. A mensagem final, que ecoa o professor Samuel, é sobre usar esses momentos para crescer juntos, fortalecer os laços de amor e fé e criar memórias que vão durar a vida toda. É bonito isso. E são essas memórias compartilhadas, esses laços que ficam mais fortes pela experiência junta. Esse é o verdadeiro legado, né? O verdadeiro tesouro. O material funciona quase como um guia prático, dá ideias concretas para quem busca enriquecer a convivência em família, mostrando como dá para juntar diversão, aprendizado mútuo e, para quem valoriza isso, a espiritualidade compartilhada. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante no final. Além dessas atividades maiores ou mais planejadas que a gente viu nas fontes, que pequenos rituais diários ou semanais, talvez quase invisíveis, poderiam também tecer essa mesma rede de conexão profunda e memória afetiva no dia a dia de uma família. Fica aí para pensar.